A questão é a seguinte: todo mundo senta para meditar e acredita que a cabeça tem que parar de pensar. Acredita que a mente ela deve ser desligada. É fundamental compreender que a matéria-prima da mente é o pensamento e que a todo momento a mente ela está manipulando, utilizando pensamentos. Então essa ideia ela não é real no sentido da gente desligar a mente. O que a gente precisa fazer é aprender a migrar a consciência da mente para alguma outra parte do corpo. Por exemplo, você pode pensar na planta do seu pé agora, e a sua consciência vai até a planta do pé. Dentro da filosofia do yoga, nós vamos compreender que a consciência ela é móvel, ela se movimenta dentro do corpo. Então nós podemos pensar da seguinte forma: no ato de meditar, a mente jamais vai desligar. Ela está numa frequência onde tem um fluxo de pensamentos. O que a gente pode fazer é diminuir um pouco esse fluxo, mas ela sempre vai estar manipulando os pensamentos. Então nós vamos direcionar a consciência para a respiração. E ainda antes disso, para um estado profundo e concentrado, sem tensão, um estado profundo, concentrado, porém sem tensão, onde nós apreciamos a respiração. Então, novamente, nós vamos direcionar a consciência para a apreciação do ar. Nesse momento, nós vamos nos conectando mais profundamente com a respiração. A respiração, ela marca todo o nosso estágio, todo o nosso estado, todo o nosso tempo dentro desse planeta. Ela marca o início e o fim. Então, a respiração ela é uma corda guia para que a meditação possa acontecer. Se a gente passa a perceber a respiração, todas as nuances do ar adentrando pelas portas das narinas, o ar entrando, preenchendo o corpo, sentindo a presença do ar dentro do corpo, automaticamente a consciência ela vai se direcionar a esse estado de apreciação e o fluxo mental vai diminuindo. Aí nós começamos a adentrar o estado meditativo, que é um estado onde nós continuamos pensando, continuamos percebendo, mas o nível de apreciação ele sobe. Então nesse momento a nossa consciência ela está mais direcionada a sentir e apreciar o oxigênio, a apreciar a presença da vida dentro do corpo, do que uma consciência que está conectada, colada com o fluxo dos pensamentos. Então hoje eu queria só frisar isso, que eu acho muito legal de ser compartilhado. Acredito que pode auxiliar muitas pessoas nesse caminho da meditação. Não espere que você não pense em nada ou que você se torne mais flexível para sentar e meditar. O processo é justamente o contrário. Você precisa alimentar, nutrir um estado de apreciação. E naturalmente esse fluxo mental acelerado ele vai baixando. Desse ponto de vista, a gente pode perceber que meditação ela acontece naturalmente, é natural nos animais e nos seres humanos. Você sente isso, por exemplo, quando você está vendo um belo pôr do sol. E naquele momento você só está vivo, você só está apreciando, e aquilo é bonito por si só. E pode durar só 30 segundos. Mas a qualidade de vida, a qualidade apreciativa desses 30 segundos, ela faz com que ative um estado de regeneração e harmonia interna. E quando nós vamos aumentando esses pequenos momentos de apreciação, nós vamos nutrindo e a partir dessa nutrição o estado de apreciação vai crescendo. Desse aspecto, nós ocidentais compreendemos a meditação como um processo de cura. E o que é cura dentro disso? É nós tomarmos consciência dos processos internos que estão acontecendo, dos processos emocionais, sentimentais e mentais, entender onde estão as áreas de conflito, e aí nós dissolvemos o conflito. A partir desse momento nós temos um processo de cura num sentido muito mais sutil, existencial, onde nós não experienciamos mais tantos conflitos internos. É natural que haja conflitos, mas nós passamos a ficar mais tempo num estado harmonioso, e por isso mesmo, quando algum conflito, algum desafio acontece, nós estamos num estado de criatividade muito mais desperto, muito mais atento.
e a gente pode responder à vida nesse estado de apreciação, fluir na vida a partir desse estado de harmonia, desse estado de criatividade, desse estado sereno. Quando nós pensamos em meditação da perspectiva oriental, a meditação ela envolve 3 pontos. Primeiro é a retenção dos sentidos. Os nossos sentidos, eles estão esparramados pela vida. Então eu estou olhando lá o horizonte, os meus olhos, o sentido do olhar, ele se esparrama para fora. Eu estou sentindo um cheiro, as minhas narinas estão captando o cheiro, mas elas estão atentas com o que está fora. Assim como o vento, o paladar, então os sentidos eles se esparramam. A meditação ela vai propor que nós, como se fosse um novelo, que nós possamos recolher os sentidos e ir recolhendo essa energia. Esse é o primeiro estágio. Nós podemos compreender isso como retenção dos sentidos. A partir disso, nós acumulamos energia interna. Nós já não estamos mais desperdiçando energia. E começa aí um processo de interiorização. Aí, quando nós recolhemos e concentramos essa energia, nós vamos direcionar ela para um único ponto. Por exemplo, meditar olhando o horizonte, uma vela, uma mandala, os olhos semi-abertos, direcionados para a ponta do nariz. Nós focamos, nesse segundo estágio, nós focamos a mente num único objetivo. Primeiro, recolhe os sentidos. Depois, foca a mente num único ponto. Toda vez que a mente desviar desse ponto, você retorna a mente para esse ponto. E aí nós vamos ampliando a concentração. Em algum momento, a mente ela vai se cansar de se concentrar só numa coisa. E é nesse momento que há um relaxamento. E nós vamos adentrando o estado meditativo, que é equivalente a esse estado de apreciação. Seriam então 3 pontos para a gente começar a pensar e praticar a meditação. Primeiro a gente silencia um pouco, recolhe os sentidos. Depois escolhe algum objeto, algum ponto, algum objetivo para a mente se fixar nele. Toda vez que ela fugir, você retorna para o objetivo. Pode ser o aroma de um incenso, de um óleo. Depois de um tempo concentrado num único objetivo, a mente vai expandir essa concentração. Ela vai adentrar um outro nível de concentração. E aí sim é uma concentração serena e apreciativa. Aí nós já estamos dentro do processo meditativo. Ele pode durar 1 minuto, 5, meia hora, 1 hora, 2 horas. A quantidade de tempo não é importante, mas sim a qualidade da apreciação, mesmo que seja apenas 30 segundos. Então, é isso. Que isso contribua de alguma forma no seu caminho e na sua descoberta interior.